Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Quero convidar você, nesse momento, nesta nossa devocional, a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Esse texto já é o nosso texto do nosso estudo desta noite. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Abre aí, junto comigo, para que você possa ler junto comigo e exaltar o nome do Senhor, dizendo, em Filipenses 2, verso 5 ao 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado, adorado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Cante comigo o hino número 52 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano. Glória e coroação, saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz. Glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação. Santo e eterno Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos e te imploramos agora pela iluminação de teu Santo Espírito, para que nós possamos meditar na tua palavra, descansar no Senhor e confiar na tua graça. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Bem, como nós já havíamos falado, é esse texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, que nós lemos no início, é o nosso texto base dessa manhã. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11,
novamente, assim nos dizem: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desde a semana passada, nós começamos a falar a respeito desse evangelho que nós pregamos, o evangelho, as boas novas da salvação. Na aula passada, nós falamos a respeito do evangelho sob a perspectiva do encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus no caminho que Saulo fazia para Damasco. E nós vimos na semana passada como que a mensagem do evangelho transformou aquele homem. Nós vimos na semana passada que o evangelho não é um salto irracional capaz de ser superado pela investigação intelectual. Em primeiro lugar, porque não é a fé, o evangelho não é um salto irracional. E segundo, porque não há nada a ser superado, já que o evangelho é a mais importante, mais poderosa mensagem a ser proclamada neste mundo. Nós vimos também que o evangelho não é uma promessa de felicidade utilitarista, né? Não tem nada a ver com o pragmatismo, e o evangelho também não é um recurso, um mero recurso de espiritualidade, de religiosidade, ou mesmo de moralidade, ainda que espiritualidade, religião e moral tenham a ver com as implicações práticas do evangelho. Nós vimos também que o evangelho, para aqueles que se perdem, é loucura. E para aqueles que esperavam uma mensagem diferente, de acordo com os seus próprios interesses, é verdadeiro escândalo. Nós vimos, em síntese, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é a boa notícia, o evangelho é a boa nova, o evangelho é a melhor e mais importante notícia que nós podemos trazer a este mundo. E o que é o evangelho? O evangelho é o fato de que Deus, ele reconcilia o pecador com ele mesmo por meio de Cristo Jesus. E assim nós temos a introdução da nossa aula de hoje, na qual nós vamos falar a respeito do nome de Jesus, porque o personagem principal, o centro da mensagem do evangelho, o personagem principal do evangelho, o centro da mensagem do evangelho é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Mas afinal de contas, quem é Jesus? Jesus é justamente quem o apóstolo Paulo encontrou no caminho para Damasco. Lá em Atos, capítulo 9, que nós lemos na semana passada, você vai lembrar comigo a respeito dessa história. Saulo, né, ele estava aqui, nós vimos também na semana passada, Saulo é a forma em hebraico de se chamar Paulo. Paulo é a forma latinizada do nome Saulo. Saulo, ele estava a caminho de Damasco e para poder dar continuidade à perseguição aos cristãos que havia sido iniciada em Jerusalém. E no caminho para Damasco, uma luz muito forte veio sobre ele, e ele ouviu uma voz, e caindo em terra, ele ouviu uma voz dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí nós temos o nosso irmão se voltando e perguntando: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, naquele encontro, Saulo ele teve encontro com Jesus, com o personagem principal do evangelho, com o centro da mensagem do evangelho, aquele que realizou a obra que é anunciada no evangelho. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus é o nome dado ao Messias. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, o significado do nome de Jesus. O anjo, ao anunciar a José, né, o nascimento daquela criança extraordinária, né, gerada do Espírito Santo em Maria, ele disse: você vai chamá-lo pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O significado do nome Jesus é Salvador.
nós costumamos utilizar o nome Jesus unido, né, acompanhado da palavra Cristo. Cristo, na língua grega, é o correspondente do no hebraico a palavra Messias. Cristo e Messias são palavras que significam a mesma coisa. E o que significam essas palavras? Significa ungido, escolhido. Jesus Cristo significa o Salvador escolhido. Jesus, ele foi ungido, ele foi escolhido para realizar a obra de salvação, para cumprir o plano de Deus para o resgate da humanidade. E nesse ponto, eu quero chamar a atenção para que eu e você estejamos preparados para entender o equívoco, né, dos movimentos de defesa do nome sagrado. Tem sido divulgado em algumas redes sociais uma ideia de que em toda a história do cristianismo, Deus tem sido chamado pelo nome errado e que o certo seria chamar o Criador de Yau e o Messias de Yahusha, porque lá no hebraico e tudo mais, há alguns argumentos, eu não vou me focar a fazer uma aula, né, de apologética, mas apenas perceber algumas coisas importantes aqui para a gente dar continuidade ao foco do nosso estudo, que é o nome de Jesus, tal como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Em primeiro lugar, na história, né, do cristianismo, o uso do nome Jesus não foi uma distorção pagando o nome do Salvador, como alguns advogam, né, que nós deveríamos estar falando o nome dele em hebraico. Né, e o argumento que se utiliza é que nomes não se traduzem. O que nós temos não é uma tradução do nome, mas nós temos uma transliteração do nome, tal como nós encontramos no Novo Testamento, que foi escrito na língua grega. Então, a transliteração pura e simples nos traz o nome de Jesus. Em segundo lugar, há uma ideia, né, de que nós pervertemos o uso do nome de Deus, tal como revelado no Antigo Testamento, né, e aí nós temos o famoso tetragrama sagrado, porque no Antigo Testamento nós temos o nome, Deus se revelando pelo nome de Yahvé, né, e aí a transliteração seria YHWH, YHWH. Essa seria as 4 letras, né, o chamado tetragrama sagrado. Só que a pronúncia original dessa forma de Deus se revelar, né, através desse tetragrama sagrado, nessas essas 4 tetra, né, tetragrama, essas 4 letras, né, YHWH, a forma de se pronunciar o nome de Deus, tal como se revelou no Antigo Testamento, se perdeu no tempo. Inclusive, há uma orientação dada, né, pelos hebreus, em especial, tomando-se o mandamento, o terceiro mandamento, o medo de se tomar o nome de Deus em vão, para substituir na leitura do texto hebraico, quando aparece o tetragrama, substituir pela palavra Adonai, que é traduzida para a língua portuguesa como Senhor ou Eterno. Então, toda vez que esse tetragrama é encontrado, o nome de Deus, tal como ele se revelou no Êxodo, é encontrado no Antigo Testamento, há uma orientação dos linguistas para se trocar por Adonai ou Eterno. Inclusive, a pronúncia que temos hoje de Javé, Yavé, Yahvé, dependendo do professor que for ensinar, tem justamente o uso das vogais de Adonai no tetragrama sagrado. Mas o fato é que a pronúncia se perdeu no tempo. Então, nós não sabemos exatamente como pronunciar o nome de Deus tal como revelado no Antigo Testamento. E o último ponto que eu queria colocar nesse excerto que eu estou fazendo, nesse parênteses, para a gente entrar no tema propriamente dito da nossa aula, é que o nome de alguém não substitui a pessoa e a obra desse alguém. Né? O nome ele não substitui a pessoa e a sua obra, mas o nome, especialmente no Antigo Testamento, segundo a cultura veterotestamentária, indica a sua personalidade, indica o seu caráter, indica a sua missão, indica a sua obra. Portanto,
Quando nós falamos a respeito de Yahvé, quando nós estamos falando do Deus que se revela no Antigo Testamento, nós estamos nos referindo àquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos nos referindo ao caráter eterno de Deus, assim como Jesus, né? Jesus, ele é o Salvador. Então é a pessoa de Jesus que mais nos importa, né? Assim, é algo que a gente precisa ter em consideração, né? Nome não substitui a pessoa e a sua obra. Quem é esse Jesus? Que nome é esse dado a Jesus? Filipenses capítulo 2, verso 1, 5 ao verso 11, é um verdadeiro hino cristológico, né? Alguns estudiosos consideram que esse trecho do Novo Testamento era cantado, né? Era usado nos cultos pelos nossos primeiros irmãos para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 5, nós temos a introdução desse hino cristológico, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse versículo ele vai mostrar para a gente que teologia profunda, conhecimento bíblico profundo, um envolvimento profundo com a doutrina que nos é ensinada na palavra de Deus é essencialmente a profundidade da prática cristã. Portanto, a obra de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo precisa ser imitada por aqueles que nele creem. No verso 6 nós lemos, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então aqui a gente tem, né, a ideia, a concepção, o ensino de que Jesus ele existia na forma de Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. Ele tem a essência de Deus, ele tem a mesma substância de Deus. Ele não agiu como alguém que se apegou àquilo que ele era, porque Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas ao vir à terra, ao agir para com o ser humano, ele não agiu como alguém que se apegasse àquilo que ele era de uma forma egoísta, de uma forma narcisista, muito pelo contrário, né? O verso 7 vai nos dizer, antes a si mesmo se esvaziou, né, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Não significa que Jesus desprezou a sua divindade, mas significa que ele agiu em humildade, ele se entregou de forma completa, ele fez aquilo que nós entendemos como uma ação de humilhação. Ele se fez homem, ele se esvaziou da sua glória para servir ao ser humano através de si mesmo. E o verso 8 vai nos dizer, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então nós temos a obra de Cristo Jesus, a obra dele se esvaziar, ser reconhecido em figura humana. Portanto, Jesus é ao mesmo tempo Deus e Jesus é ao mesmo tempo homem, né? Ele tem duas naturezas, a natureza divina e humana coexistem em Jesus, e ele se entrega de forma completa. E essa entrega de forma completa leva ele à consequência final da sua humilhação, que é a cruz. O maior símbolo, o maior sinal de humilhação naquele contexto histórico. E nós temos a cruz, em primeiro lugar, como um símbolo de maldição, né? Segundo o Antigo Testamento, morrer na cruz, morrer pendurado no madeiro, indicava que aquele que estava morrendo era dos piores dos malfeitores. Ou seja, ele era um maldito de Deus. Então, ver alguém pendurado numa cruz, dentro da compreensão religiosa, dentro da compreensão teológica do Antigo Testamento, dentro daquele contexto histórico, as pessoas que olhavam viam Jesus como um maldito, como alguém que tinha sido abandonado por Deus. E, é claro, a cruz também é um símbolo, né? Claro, e não digo só um símbolo, mas de fato, de verdade, de um instrumento de dor, de profunda dor, não só um instrumento de morte, de condenação à morte, né, da pena de morte, mas um símbolo de terrível dor, de violência, da mais brutal. Né? A morte na cruz era muito violenta. E aí, do verso 9 ao verso 11, nós temos aqui na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 9 ao verso 11, a consequência dessa sua ação de humilhação. Na própria pregação de Jesus, certa vez contando uma parábola, ele chegou à conclusão de que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E ele mesmo experimentou essa verdade, porque ele se humilhou, mas ele foi exaltado.
Jesus Cristo, ele não permaneceu na morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, ele é o Redentor e por isso ele é também o mediador, ele é o intercessor. Ele está à direita de Deus Pai, onde ali ele intercede por nós. É por meio da obra de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele nos dá acesso ao Pai. Jesus também, ele é feito Senhor, soberano, tem o governo, a direção, o controle de todas as coisas. E assim, através desse nome, né, nós temos a indicação de que é esse Jesus, esse personagem histórico, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é quem tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, esse ato de glorificação, ao indicar que foi lhe dado o nome que está acima de todo nome, indica a própria pessoa de Jesus Cristo, para que, com a finalidade de, com o objetivo de, que todos, sem exceção, confessem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. E aí nós temos um ato que precisa ser compreendido. Em primeiro lugar, hoje, todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador já começa cumprindo o que nos está ensinado aqui neste texto. Mas chegará o dia em que mesmo aqueles que hoje, nesse momento, não glorificarem, não o reconhecerem como Salvador, terão que fazê-lo, se dobrarão, se ajoelharão diante de Cristo Jesus, no último dia, quando ele regressar. E nesse dia será tarde demais. Por isso o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é agora, nesse momento. Confessar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Nós temos algumas referências bíblicas ao nome, escolhemos algumas para poder aqui compartilhar com os irmãos e poder esclarecer, né, poder trazer um pouco mais de substância à compreensão, né, não somente não é a ideia do nome propriamente dito, mas é um nome indicando a pessoa e a obra de Cristo Jesus, a pessoa e a obra do nosso Deus. O livro dos Salmos, no capítulo 8, capítulo não, Salmo não tem capítulo, perdão, o Salmo de número 8, assim vai nos dizer, abre a sua Bíblia aí junto comigo, livro dos Salmos, Salmo 8, o versículo 1 e o versículo 2 vão nos dizer o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo 8 é um verdadeiro hino de louvor ao Criador de todas as coisas, ao Eterno, aquele que se revela no Antigo Testamento como sendo o único Deus. E aqui nós temos um louvor da pessoa e da obra desse Deus que ressoa na criação. Toda a criação, tudo aquilo que existe, o céu, a terra, o mar, os animais e o próprio ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto refletindo a glória de Deus, em coro adoram, louvam o Senhor. A existência da criação, em todas as características da criação, mostram a perfeição, a glória, o poder, a majestade desse Deus Criador. E quem que é o homem diante desse Criador? O homem é insignificante, né? Em comparação à vastidão do universo, em comparação à grandeza de tudo aquilo que existe, o ser humano, ele é muito pequeno, ele é frágil, ele é limitado, ele é pó. Mas como é que Deus tem tratado a humanidade? Deus tem tratado a humanidade de uma forma privilegiada, de uma forma especial. E o texto vai dizer que o ser humano foi criado por pouco menor do que Deus, no sentido de que o ser humano é gerente da criação. O ser humano, lhe foi dado ao ser humano domínio sobre a criação, né? A capacidade de intervir, a capacidade de agir, a capacidade de, usando seus dons e talentos, fazer com que as coisas que foram criadas lhe servissem, né? E o Salmo 8, ele se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo, no Novo Testamento. O cumprimento das verdades enunciadas no Salmo 8 encontra
perfeito cumprimento em Cristo Jesus. O Novo Testamento vai aplicar esse salmo pelo menos 4 vezes à pessoa de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 21, verso 15 ao 16, nós encontramos esse salmo aplicado à pessoa de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 ao 27, nós encontramos esse salmo 8 aplicado à pessoa de Jesus. Em Efésios capítulo 1, verso 20 a 22, nós encontramos este salmo aplicado à pessoa de Jesus. Em Hebreus capítulo 2, versos 6 a 9, nós encontramos este salmo aplicado à pessoa de Jesus. Um outro salmo, que eu peço você aí que abra junto comigo, o Salmo 48, verso 9 ao verso 14. Salmo 48, verso 9 ao verso 14, também faz menção à ideia do nome, e assim diz, Salmo 48, a partir do verso 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, né? Que é a imagem do culto, de adoração. Enquanto você adora, você pensa, você reflete sobre o Criador. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Mais uma vez aqui, nós temos não somente a indicação do nome, né, do Senhor, mas nós temos a indicação da sua obra, das suas realizações. E aqui nós temos, esse salmo, fazendo coro a forma como Deus se revela no Antigo Testamento. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, né, no capítulo 3, verso 14 e o verso 15, nós vamos ter a revelação de Deus, do Senhor a Moisés. E aqui nós temos Êxodo 3, verso 14 e 15, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ah, então aqui nós temos escrito, eu sou o que sou, eu sou Yahvé. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé me enviou a vós outros. Ah, então aqui nós temos a ideia do eu sou o que sou, o eterno. Algumas Bíblias já traduzem, né, esse texto como sendo o eterno. É o Deus dos patriarcas, o Deus que era, que é e que há de ser, o Deus que possui autoexistência, o Deus que não depende de ninguém para existir, né? O Deus que tem um poder criador, Deus que tem sabedoria, Deus que tem governo e soberania, o Deus da providência que age continuamente na vida daqueles que lhe servem, na vida do seu povo. Então, o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, aqui ele se revela a Moisés, e nós temos uma ressonância disso no Salmo 48, em outros salmos, em outras passagens da Escritura, de que este que está aqui sendo nomeado é o Deus que conhece todas as coisas e que escolhe para si um povo. Em Mateus capítulo 6, agora a gente vai para o Novo Testamento, Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13, nós temos aí a oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus, e como eu e você bem conhecemos essa oração, Mateus capítulo 6, versículo 9, nós temos, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus ele para ensinar aos seus discípulos como orar, é interessante que ele ordena que se nós venhamos a nos dirigir ao Pai nas nossas orações, e logo a primeira sentença, o primeiro pedido, né, o primeiro desejo que está expresso aqui, depois da identificação de quem é esse Pai, é o Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus está nos ensinando a pedir ao nosso Deus que Deus leve as pessoas a santificarem o seu nome. Mas o que é santo? Santo significa separado, diferente. Tá? Não é algo que seja comum, não se trata de qualquer um, não pode ser tratado de qualquer forma. Portanto, quando nós somos ensinados a orar,
né, a pedir para que Deus, né, leve as pessoas a honrá-lo como santo, né, a santificar o seu nome, nós temos aqui uma aplicação, uma das aplicações do terceiro mandamento. O terceiro mandamento, né, encontrado lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, vai nos orientar a não tomar o nome de Deus em vão, porque não se trata de qualquer um, não é uma mera divindade fabricada pelos homens, não é um ídolo, mas é o verdadeiro Deus, o único Deus. E precisamos ter a compreensão, a consciência, a convicção de com quem nós estamos falando. Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, também vai nos trazer ensinamento a respeito da pessoa e da obra de Jesus, fazendo menção ao nome. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui na Epístola aos Hebreus, fazendo coro ao hino que lemos em Filipenses, capítulo 2, nós temos aqui uma descrição resumida da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, ele não permaneceu na morte, e que ele subiu aos céus, e ele herdou um nome que está acima de todo nome, porque ele herdou, ele alcançou uma posição, uma função, uma atividade divina que está acima de toda a humanidade e mesmo dos seres angelicais. A pessoa e a obra de Cristo Jesus são as coisas mais importantes neste mundo. A pessoa de Cristo Jesus, a obra realizada por Cristo Jesus, ultrapassam toda a nossa capacidade de compreensão e expectativa. Jesus é a palavra final de Deus para a humanidade. Jesus é a solução dada por Deus ao problema da humanidade. Jesus é aquele em que todas as coisas, para quem todas as coisas foram feitas, em quem todas as coisas foram feitas. Jesus é a revelação de Deus dada aos homens, revelação superior a qualquer outra revelação, superior mesmo aos anjos. Em Atos, no capítulo 2, do verso 17 ao verso 21, nós também vamos encontrar menção à pessoa e à obra de Cristo Jesus e o que precisa ser feito em resposta a essa pessoa e essa obra de Cristo Jesus. O Evangelho, a boa nova, a boa notícia de salvação envolve justamente a pregação a respeito da pessoa e da obra de Jesus. E, portanto, qual é a resposta daqueles que passam a ouvir, que passam a conhecer a respeito da pessoa e da obra de Cristo Jesus? Atos capítulo 2, verso 17 ao verso 21, vai nos contar o que é preciso ser feito. E assim diz, né? Esse aqui é o sermão do apóstolo Pedro, o primeiro sermão pregado no Novo Testamento pelos apóstolos, né? Após aí o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e o apóstolo Pedro está pregando, e ele fala o seguinte, usando, inclusive, citação do Antigo Testamento, citação do profeta Joel e outros textos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias,
e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim, nós temos aqui o apóstolo Pedro falando que a profecia do Antigo Testamento a respeito da descida do Espírito Santo do Senhor acabava de ter se cumprido aqui no Pentecostes. A profecia de Joel foi cumprida, ela se concretizou através da unção, através do derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos primeiros discípulos, sobre a vida de todo aquele conjunto de pessoas, de cerca de 120 pessoas, que estavam ali reunidas no cenáculo, orando e pedindo poder vindo do alto. E esses irmãos agora, eles são capacitados por Deus a serem testemunha de Jesus, tal como ele havia ordenado lá em Atos capítulo 1, quando você lê o Senhor Jesus dizendo o seguinte: olha só, vai descer poder do alto sobre vocês, e então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto na Samaria, e até os confins da terra. Gente, pensa comigo, nós temos aqui o cumprimento, né, das promessas do Antigo Testamento, da promessa de Jesus, que desceria poder do alto. Essa promessa é cumprida, e qual é a consequência do cumprimento dessa promessa? Os discípulos de Jesus se tornam testemunha de Jesus e passam a pregar o evangelho, a boa nova, a boa notícia de que Deus reconcilia consigo o pecador. E o que é que vai acontecer segundo o sermão de Pedro, segundo o verso 21? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus. É um nome só pelo nome? Não. É o nome de Jesus, pela pessoa e pela obra de Jesus. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Em primeiro lugar, que aquele que conhece o Evangelho, aquele que ouve a mensagem do Evangelho, deve reconhecer a misericórdia, a miséria, a condição miserável, a condição terrível e escravizadora do seu próprio pecado. Precisa reconhecer a sua condição de total incapacidade de libertar-se por si mesmo. E assim, em segundo lugar, aquele que reconhece a miséria do seu próprio pecado, a sua condição de não conseguir, né, salvar-se por si mesmo, ele precisa renunciar à confiança em si, renunciar à confiança em outros poderes, em outros mecanismos e, assim, orar a Deus em Cristo Jesus pela sua salvação, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que Jesus é o escolhido, ele é o Salvador escolhido, ele é o Messias, reconhecendo que Jesus é, portanto, o Cristo, aquele que deveria vir para poder reconciliar a humanidade, reconciliar a mim e a você com o Pai. É interessante que esses mesmos apóstolos, lá no capítulo 4, no versículo 12 de Atos, é só você virar a página da sua Bíblia, você vai encontrar Atos capítulo 4, versículo 12, diante do Sinédrio, o apóstolo Pedro e João se defendendo das acusações que estavam sendo feitas pelas autoridades religiosas. Eles tinham curado, né? Eles tinham curado um coxo na porta do templo, né? E Pedro havia feito um discurso pregando o nome de Jesus, falando a respeito da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Então eles começam a ser acusados de blasfêmia, e aí Pedro e João respondem para o Sinédrio, Atos capítulo 4, verso 12, dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não há várias vertentes culturais diferenciadas a respeito de uma mesma mensagem que é colocada, né, de acordo com cada cultura, é um personagem diferente. Não. Na nossa forma de culto, na nossa forma de agir, até existem diferenças culturais de acordo com as diferentes e múltiplas culturas que existem, mas a pessoa histórica, aquele que realizou a obra da redenção, é um único, e ele se chama Jesus, o Cristo, o Messias. Aqui nós temos não o nome pelo nome,
Até porque, queridos, quantos antes de Jesus já haviam recebido o mesmo nome? E mesmo quantos depois dele já receberam o mesmo nome? Pessoas que se chamam Jesus. Não se tratam de vários Jesus. Não se trata simplesmente do nome, mas o nome, esse nome sublime, esse nome maravilhoso, esse nome dado a ele, se refere à sua pessoa histórica, à sua obra histórica realizada no tempo e no espaço. Quem é esse Jesus? Jesus é o eterno. Jesus é o verbo que estava com Deus, é o verbo que era Deus e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Quem é esse Jesus? Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco, aquele que se fez presente, que ouve, que ouviu e que ainda ouve o clamor de desespero daqueles que não têm como se libertar sozinhos. Jesus é um personagem histórico que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que ministrou na Galileia, que ministrou na Judéia, ministrou até na Samaria, na terra dos inimigos dos judeus. Esse Jesus realizou milagres, esse Jesus fez sinais diante dos seus apóstolos, esse Jesus morreu, foi traído, ele foi negado, ele foi condenado injustamente, ele morreu pelos pecados de todos aqueles que creem. Mas a mesma Escritura também nos mostra que ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar. É esse Jesus que tem o poder de reconciliar o pecador com Deus e fazê-los filhos de Deus, e ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, esse mesmo Jesus, nos concedendo o Espírito Santo, garante a sua presença confortadora, consoladora. Ele continua nos orientando, nos direcionando, nos dando assistência, nos abençoando hoje, porque esse Jesus está vivo. Esse é o Jesus do Evangelho, essa é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. Eu queria concluir esse nosso estudo dessa noite aplicando aquilo que nós aprendemos a partir da palavra de Deus. Esse Jesus foi quem Saulo encontrou no caminho para Damasco. Foi esse Jesus que esse Saulo, se apresentando aos gentios e usando o seu nome latinizado Paulo, pregou. O evangelho anunciado por Paulo é o evangelho anunciado por todas as escrituras. Que Deus, sendo criador, ele reconcilia o pecador com ele mesmo. Por meio de quem? Jesus. O Jesus anunciado no Antigo Testamento, através dos patriarcas, através da lei, Jesus anunciado pelos profetas, Jesus que estava ali prefigurado no cordeiro que era sacrificado, nos sacrifícios que eram realizados, mas que ele mesmo se fez sacrifício em favor do pecador. Então, o que nós aprendemos? O que a gente faz a partir disso, daquilo que passamos a conhecer hoje? Em primeiro lugar, dobre seu joelho diante daquele que é o único Senhor, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o motivo da nossa adoração. Esse é o motivo do nosso louvor. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às provações, às tentações, mesmo Satanás tentando nos assaltar, tentando roubar a nossa alegria, mesmo diante dos desafios que são inerentes à nossa vida enquanto seres humanos, mesmo em meio ao tempo de desafios tão diferentes e tão complexos que temos vivido, nós fomos criados e chamados para adorar, para glorificar a esse Jesus. É esse nome que está na nossa boca, na nossa língua, no nosso coração, como o principal. Por isso eu convido você a todo dia, a todo momento, a não esmorecer, a não se deixar enfraquecer e a se manter vivo em louvor e adoração ao nome desse Jesus. Em segundo lugar, anuncie, compartilhe, fale. Se existe uma missão que foi dada a você, meu querido, que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é você compartilhar dessa boa nova. A todo aquele a quem foi dado o Espírito Santo de Deus, todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que foi regenerado, agora é ungido, é capacitado a pregar esse evangelho, a anunciar esse evangelho, um evangelho que tem uma mensagem tão simples
quanto profunda. Por isso, que você use todos os recursos que estiverem à sua disposição, que você tenha o privilégio e a ousadia dada pelo Espírito Santo para usar as suas redes sociais, para usar aí o seu WhatsApp, para usar o seu telefone falando com alguém, ou estando com alguém, ter o privilégio de compartilhar desse plano de salvação a respeito da pessoa e da obra de Cristo Jesus, conhecendo a Escritura e falando de tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele ainda faz. Portanto, anuncie, não tenha vergonha, fale, seja ousado, porque não depende de você, mas depende de Deus, que quando age ninguém pode impedir. Da mesma forma que ele nos atraiu em graça irresistível e ele nos mantém de forma perseverante até o último dia, ele também pode agir através da sua vida. Por isso, fale e anuncie o Evangelho. E por fim, viva o Evangelho. Encarne o Evangelho, siga o exemplo de Cristo Jesus. Lembre-se logo do versículo inicial do nosso texto base do estudo desta noite, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não foi vaidoso, que não foi orgulhoso, mas se esvaziou da sua glória, não fez caso de quem ele era, porque ele continuou sendo Deus, mas ele se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz. Portanto, obedeça ao Evangelho, encarne a mensagem do Evangelho, viva o Evangelho, obedecendo aos mandamentos do Senhor e servindo ao seu próximo. Siga o exemplo de Jesus e as pessoas vão olhar para você e vão ver em você um cristão. O significado da palavra cristão é um pequeno Cristo, não no sentido de que nós sejamos Jesus, mas que em tudo aquilo que fazemos, como pensamos, como agimos, como falamos, nós anunciamos a Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Aplicando essa realidade à minha e à sua vida, meu querido, eu quero convidar você, junto comigo, nesse momento, a nós cantarmos uma canção, a nós cantarmos de que o nome de Jesus, esse nome, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele é sobre todos. O nome de Jesus, o próprio Jesus, o nosso Senhor. Louvemos ao nosso Redentor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. A você, querido, que nos assiste nesta noite, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, nós te convidamos a fazer agora, nesse momento. Vamos orar?
Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por mais este privilégio de estudarmos juntos a tua palavra. Continua abençoando o teu povo, fortalecendo o teu povo, e que nós sejamos, dia após dia, renovados, transformados, fortalecidos e encaminhados a Cristo Jesus, o nosso Redentor, em nome de quem nós oramos. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Uma boa semana, até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.